Leitura Introduction to the Hebrew Bible John J. Collins. Parte 1. A Torá Pentateuco. Capítulo 1. O contexto do Oriente Próximo. Este capítulo fornece uma visão geral da história do Antigo Oriente Próximo, o contexto no qual qualquer compreensão histórica da Bíblia hebraica deve se basear. Revisaremos aspectos da redescoberta moderna do Antigo Oriente Próximo e, especialmente, aspectos da mitologia mesopotâmica, cananeia e egípcia. História principal do Oriente Próximo. A vida no Antigo Oriente Próximo pode ser rastreada milhares de anos antes da data da criação do mundo, estabelecida pelo bispo Ser. Em 4004 a.C., houve um assentamento em Jericó já no 8º milênio a.C., e a vida em aldeias se desenvolveu em todo o Oriente Próximo no período Neolítico, 8000 a 4000. Com o advento da Idade do Bronze Inicial, 3200 a 2200, as primeiras grandes civilizações surgiram nas proximidades dos grandes rios da região, o rio Nilo, no Egito, e os rios Tigre e Eufrates, que definem a Mesopotâmia, literalmente, a terra entre os rios, no atual Iraque, no sul da Mesopotâmia, próximo à junção e foz dos dois rios. Os sumérios são creditados pelo desenvolvimento do primeiro sistema de escrita conhecido por volta de 3200 a.C. Os documentos eram escritos com juncos em tábuas de argila, que eram então cozidas. Os sumérios desenvolveram o sistema de sinais em forma de cunha chamado cuneiforme, que mais tarde foi usado na escrita Acádia, mas, diferentemente do idioma acádio, o idioma sumério não era uma língua semítica. A origem dos sumérios é desconhecida. Eles desenvolveram cidades-estados, Uruk, Lagash, Umma, que eram diversas entre si. Pouco antes de 2300 a.C., os sumérios foram conquistados por Sargão da região de Acádia, que ficava um pouco mais ao norte na Mesopotâmia, mas ainda ao sul da Babilônia. Acádia deu nome à língua semítica que permaneceu como o principal meio de expressão da literatura mesopotâmica por 2000 anos. Idioma acadiano. Sargão e seus sucessores governaram o primeiro estado territorial mesopotâmico por quase 2 séculos. Então, Acádia caiu e nunca mais se reergueu. Até mesmo a localização da cidade foi perdida. Depois disso, a terceira dinastia de Ur uniu a maior parte da Suméria por cerca de um século, por volta do final do 3º milênio. Posteriormente, os sumérios desapareceram da história, mas legaram ao Antigo Oriente Próximo um rico legado de arte e literatura. O 2º milênio viu a ascensão da Babilônia sob Hammurabi, século XVIII a.C., um rei mais famoso pelo código de leis que leva seu nome. Posteriormente, o poder da Babilônia declinou e ela só se tornou dominante novamente 1000 anos depois, sob Nabucodonosor, o conquistador de Jerusalém. No início do século VI a.C., a Assíria, no norte da Mesopotâmia, tornou-se poderosa pela primeira vez no início do 2º milênio. Os assírios alcançaram seu maior poder, no entanto, primeiro no período Assírio Médio, nos séculos 3 e 12, e depois, especialmente, no período Neo-Assírio, nos séculos 9 e 8 a.C. A civilização egípcia é quase tão antiga quanto a da Suméria. Uma forma de escrita conhecida como hieróglifos surgiu pela primeira vez por volta do final do período pré-dinástico, 3100 a.C. Edifícios de pedra surgiram logo depois. Muitas das grandes pirâmides foram construídas durante o Império Antigo, 2700 a 2160. O Império Médio estendeu-se de 2033 a 1648, por cerca de um século, em meados do 2º milênio, 1648 a 1540. O Egito foi governado por estrangeiros da Ásia, conhecidos como Hyksos, que foram eventualmente expulsos. No período do Império Novo que se seguiu, o poder egípcio estendeu-se até o rio Eufrates. O Egito governou Canaã, a região de onde Israel surgiria. Durante grande parte desse período, em meados do século XIV, o faraó Amenhotep IV abandonou o culto tradicional ao deus Amon e dedicou-se à adoração do sol e do disco solar, Atom. Ele mudou seu nome para Akenaton e transferiu sua capital para Amarna. Este período é conhecido como o período de Amarna. É importante devido ao caráter monoteísta da devoção de Akenaton, mas também devido a um acervo de tábuas desse período que fornecem informações sobre a situação em Canaã. Estas são as cartas de Amarna, cartas enviadas ao faraó por vassalos em Canaã. Essas cartas figuram com destaque nas discussões sobre a origem de Israel. Após a morte de Akenaton, seu sucessor, Tutankhamon, abandonou Amarna e retornou ao culto de Amon. Nesse período, o principal desafio ao poder egípcio na Ásia veio dos hititas,
um povo que vivia na Anatólia, ou Turquia moderna. Durante o período de Amarna, os hititas estabeleceram uma província na Síria. No século XIII, Ramsés II, 1279 a 1213, frequentemente considerado o faraó do Êxodo, travou uma batalha indecisa contra os hititas em Cádiz, no rio Orontes, na Síria, mas o Egito posteriormente perdeu o controle da maior parte da Síria e de Canaã. Embora Ramsés posteriormente o tenha recuperado em parte, entre o Egito e a Mesopotâmia ficava a terra de Canaã, onde Israel dividiria seu território ao longo da metade sul da costa leste do Mar Mediterrâneo. Canaã também se estendia mais ao norte, incluindo o atual Líbano e parte da Síria. Não era uma unidade política, exceto na medida em que foi unificada como uma província egípcia. Em vez disso, era uma configuração flexível de cidades-estados. Mais tarde, no primeiro milênio, os cananeus nas cidades costeiras de Tiro, Sidom e Biblos eram conhecidos como fenícios, do nome grego para a região. Os textos bíblicos às vezes usam a designação amorreu como uma variante intercambiável para cananeu. O nome vem de Amurru, a expressão no idioma acadiano para a terra no oeste. Em relação à Mesopotâmia, os amorreus parecem ter se originado no norte da Síria. Se eram nômades ou sedentários é controverso. Eles aparecem em textos no idioma acadiano por volta do final do terceiro milênio, quando exerceram pressão sobre os centros urbanos da Mesopotâmia. Antes do fim da terceira dinastia de Ur, o rei construiu um muro para manter os amorreus afastados. Os amorreus estiveram envolvidos na destruição de Ur no início do segundo milênio, e governantes com nomes amorreus são encontrados em várias cidades da Mesopotâmia no início do segundo milênio. Governantes amorreus também aparecem no oeste, em Ugarit e Biblos. A expansão amorreu para o oeste provavelmente também ocorreu, em meados do segundo milênio. Havia um reino de Amurru no alto vale do rio Orontes, na Síria. Textos bíblicos às vezes se referem aos habitantes da terra que se tornou Israel como amorreus, mas este pode ser um uso vago do termo. A partir do século XII, o povo do norte da Síria passou a ser chamado de arameus. Estes não eram um povo unificado, mas incluíam vários pequenos reinos. Tornaram-se um fator significativo na história de Israel no primeiro milênio. Um último povo deve ser mencionado para completar esta rápida visão geral dos vizinhos e predecessores de Israel. Os filisteus eram povos marítimos que chegaram a Canaã vindos do mar Egeu. Sua origem permanece obscura. Foram derrotados por Ramsés III por volta de 1190 a.C., mas então se estabeleceram nas cidades costeiras da Palestina, Ascalão, Gaza e Asdod. Assim, o território que controlavam ficava ao sul das cidades cananeias, fenícias, de Tiro e Sidom e imediatamente adjacente ao emergente Israel. A história dos filisteus é em grande parte paralela de Israel, visto que foram repetidamente submetidos às várias potências imperiais. A redescoberta moderna do Antigo Oriente Próximo, durante grande parte da história ocidental, essas civilizações antigas eram conhecidas principalmente a partir dos relatos de historiadores gregos como Heródoto, século V a.C., e de referências na Bíblia. A recuperação moderna das fontes nativas do Oriente Próximo começou com a expedição de Napoleão ao Egito, de 1798 a 1802. Napoleão levou consigo um grupo de estudiosos a quem encarregou de preparar um registro do país. No decorrer de seu trabalho, eles encontraram uma inscrição em pedra em grego, idioma egípcio clássico, hieróglifos, e escrita demótica egípcia, uma forma popular do idioma egípcio da segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo. Essa inscrição ficou conhecida como Pedra de Roseta. Como o mesmo texto foi escrito em grego e idioma egípcio, tornou-se possível decifrar hieróglifos pela primeira vez. Nomes identificados em todas as partes da inscrição forneceram a chave. A decifração foi realizada por um estudioso francês, Jean-François Champollion. A redescoberta da antiga Mesopotâmia também começou no início do século XIX. Um funcionário da Companhia das Índias Orientais, chamado Claudius Rich, realizou um estudo das ruínas da Babilônia, a partir de 1807. Sua coleção de artefatos, incluindo muitas tábuas com escrita cuneiforme, foi adquirida pelo Museu Britânico. As primeiras explorações de sítios assírios, Nínive, Khorsabad, foram realizadas na década de 1840 por um francês, Paul-Émile Botta, e depois, a partir de 1845, por um inglês, Austin Henry Layard,
que escavou palácios em Nilo de Nínive. Grandes quantidades de esculturas assírias chegaram ao Museu Britânico e algumas a colecionadores particulares na Inglaterra. A chave para a decifração do idioma acadiano foi fornecida por uma inscrição do rei persa Dario na rocha de Behistun, na Pérsia. A inscrição de Behistun foi escrita com sinais em escrita cuneiforme nos idiomas persa antigo, elamita e acadiano. A decifração foi realizada principalmente por Henry Creswick Rawlinson, um inglês, e Edward Inks, um irlandês, na década de 1850. Na década de 1870, as grandes obras da literatura no idioma acadiano, como a História da Criação, Enuma Elish, e a Epopeia de Gilgamesh, foram descobertas e traduzidas pela primeira vez. A história do dilúvio babilônico, contida na Epopeia de Gilgamesh, causou sensação devido à sua semelhança com a história de Noé e a Arca. Outras descobertas importantes ocorreram no final do século XIX e início do século XX. Entre elas, estavam as cartas de Amarna, mencionadas acima, em 1887. Uma descoberta de grande importância para os estudos bíblicos foi feita em Ugarit, Ras Shara, na costa mediterrânea do norte da Síria, em 1929. Um arqueólogo francês, Claude Schiffer, descobriu mais de 2.000 textos, escritos em escrita cuneiforme, em uma língua que se provou intimamente relacionada ao idioma hebraico. Esses textos datam do século XIV a.C. e incluem alguns mitos, ou histórias sagradas, bem como textos rituais, registros legais, correspondência diplomática e outros documentos. Alguns anos depois, a partir de 1933, outra grande descoberta foi feita em Mari, no rio Eufrates, por outra expedição francesa liderada por André Parrot. Mais de 20.000 tabuinhas foram descobertas. A mais importante delas data do século XVIII a.C. Mais recentemente, uma grande descoberta de tábuas com escrita cuneiforme foi feita em Ebla, Teumardique, perto de Alepo, no noroeste da Síria, por uma expedição italiana liderada por Paolo Mattei, iniciada em 1964. As tábuas de Ebla datam do terceiro milênio antes de Cristo e constituem a maior descoberta individual de textos com escrita cuneiforme desse período inicial, aproximadamente 1750 tábuas. Outra grande descoberta de cerca de 800 tábuas foi feita em outro sítio na Síria, Emar, atual Mesquene, em meados da década de 1970. Aspectos da religião do Oriente Próximo. A adoração de deuses e deusas era uma parte significativa da vida no Antigo Oriente Próximo. É importante ter em mente, no entanto, que a religião não era padronizada e sistematizada da maneira que nos é familiar no cristianismo e no judaísmo. Cada cidade-estado tinha seu próprio culto e sua própria assembleia de deuses, chefiada pelo deus ou deusa principal daquela cidade. As cidades-estado não eram isoladas umas das outras, no entanto, e houve períodos em que várias cidades de uma região foram unificadas, como aconteceu, por exemplo, sob Sagão da região de Acádia e sob Hammurabi da Babilônia. O status dos deuses subia e descia com o destino de suas cidades-estados. Ao longo da história da Mesopotâmia, começando no período sumério, os escribas tentaram impor ordem à multiplicidade de deuses compilando listas de deuses. Além disso, havia um conjunto de literatura que circulava amplamente no Antigo Oriente Próximo. Como parte de seu treinamento no idioma acadiano, os escribas tinham que copiar um conjunto prescrito de textos padrão. Consequentemente, as mesmas obras podiam ser encontradas em locais muito diferentes em datas diversas. Cópias da Epopeia de Gilgamesh foram encontradas em Emar, no rio Eufrates, na capital hitita da Turquia moderna, e em Megido, no que mais tarde se tornou a terra de Israel, todas no final do segundo milênio. Outras cópias vêm de coleções assírias séculos depois. Estudiosos modernos frequentemente se referem a esses textos como canônicos. Mas é importante ter em mente que o cânone ou padrão que eles estabeleceram era literário e que não envolvia uma ortodoxia na crença religiosa. No entanto, esses textos padrão não eram idiosincráticos e podem ser considerados representativos das crenças do Oriente Próximo, mesmo que não fossem normativos no sentido posteriormente associado à Bíblia. Podemos ter uma ideia da visão mesopotâmica do mundo considerando alguns dos mitos ou histórias sobre a origem do mundo e da humanidade. A palavra mito deriva do idioma grego mitos, ou história, mas é usada especialmente para histórias sagradas ou tradicionais consideradas de importância religiosa. No uso moderno da língua inglesa, mito é frequentemente oposto à verdade factual, mas isso é lamentável, pois dificulta levar os mitos a sério. Os mitos antigos são tentativas sérias, porém imaginativas,
de explicar a vida neste mundo. Existem várias histórias menores da criação preservadas no idioma acadiano, muitas delas nas introduções de textos rituais. Dois mitos se destacam, no entanto, por sua extensão e ampla distribuição. Esses são o mito de Atrasis e o Inumelish, Atrasis. A história de Atrasis é mais completamente preservada em uma versão da antiga Babilônia, de aproximadamente 1700 a.C. Mais de 700 linhas dessa versão foram publicadas. Outras cópias vêm da biblioteca do rei assírio Assurbanipal, no século 7 a.C. O texto, portanto, foi copiado por pelo menos 1000 anos. A história começa em um momento anterior à criação da humanidade, quando os deuses, em vez do homem, faziam o trabalho, carregavam as cargas. Mas já havia uma hierarquia entre os deuses, como em outros mitos mesopotâmicos antigos. Os deuses principais eram Anu, ou em textos sumérios, Enlil e Enki. Quando os deuses lançaram sortes e dividiram o mundo, Anu ficou com o céu, Enlil com a terra e Enki com as águas subterrâneas. Cada um tinha outros deuses associados a si. O trabalho da agricultura era imposto a uma classe de deuses chamada Ijigu. A primeira seção do mito trata da rebelião desses deuses trabalhadores, o que levou os deuses superiores a admitir que sua carga de trabalho era muito pesada. Consequentemente, Enki e a deusa mãe, chamadas Mami ou Mama, Nintu e Beletili, criaram a humanidade para suportar o fardo dos deuses. Eles massacraram um deus que tinha inteligência, provavelmente o deus que teve a ideia da rebelião, e Nintu misturou a argila com sua carne e sangue. Dessa mistura, ela moldou 7 homens e 7 mulheres. A segunda seção do mito continua contando a história inicial da humanidade, culminando na história de um grande dilúvio. Depois de 600 anos, o povo tornou-se muito numeroso, e o país ficou tão barulhento quanto um touro mugindo. Enlil fez uma queixa no Conselho dos Deuses, e uma praga foi enviada para reduzir a humanidade. Nesse ponto, surge o herói que dá nome à história. Havia um Atrasis cujo ouvido estava aberto ao seu Deus, em que o nome Atrasis significa muito sábio, em que o aconselhou a fazer com que a humanidade retivesse as oferendas de todos os deuses, exceto daquele que controlava a praga, e, eventualmente, esse Deus cedeu e pôs fim à aflição. Enlil fez várias tentativas semelhantes para reduzir a humanidade em intervalos de 600 anos, mas a cada vez em que instruía Atrasis o perigo era evitado. Quando os outros deuses proibiram Enki de falar com o homem, ele transmitiu sua revelação em sonhos. Finalmente, os deuses enviaram um dilúvio para varrer a humanidade da face da terra, em que instruiu Atrasis a construir um barco grande o suficiente para resistir ao dilúvio. Atrasis levou sua família e gado a bordo. O dilúvio durou 7 dias e 7 noites e exterminou o restante da humanidade. Os deuses, exceto Enlil, ficaram horrorizados com a destruição, mas foram afetados principalmente pelo fato de terem sido privados de suas oferendas. Quando o dilúvio diminuiu, Atrasis fez uma oferenda em agradecimento. Quando os deuses sentiram o odor, eles se reuniram como moscas sobre a oferenda. Houve amargas recriminações contra Enlil, mas ele, por sua vez, atacou Enki por frustrar a vontade dos deuses. Enki se defendeu dizendo que agiu para que a vida fosse preservada. No final, os deuses elaboraram um novo esquema para o controle populacional. Algumas mulheres seriam estéreis, algumas crianças morreriam ao nascer e algumas categorias de sacerdotisas não teriam filhos. Esta história é obviamente importante para a compreensão do livro bíblico de Gênesis. Por enquanto, porém, estamos preocupados apenas com a luz que ela lança sobre a religião mesopotâmica. Duas das características mais proeminentes da história contrastam com as concepções modernas de Deus. Primeiro, os deuses são antropomórficos, são concebidos e retratados à semelhança de seres humanos. Eles sentem fome, são incomodados pelo barulho, ficam cansados pelo trabalho, discutem entre si e, no caso de Enki, podem ser enganosos. Segundo, existe toda uma sociedade de deuses, análoga a uma sociedade humana. Especialmente importante é o papel do Conselho dos Deuses, onde os deuses deliberam e tomam decisões. Esses deuses não têm controle total dos eventos. Em vez disso, eles reagem às crises à medida que elas se desenvolvem. Além disso, eles não são, como grupo, os guardiões de uma ordem moral. As crises se desenvolvem por vários motivos: excesso de trabalho no caso dos deuses Ijigu, superpopulação no caso da humanidade. As ações que levam às crises não são necessariamente erradas ou pecaminosas. Os deuses reagem de forma diferente a essas crises, e as soluções finais são alcançadas por meio de concessões. Embora Enki frustre os desígnios de Enlil,
No final eles chegam a um equilíbrio de forças em vez do domínio de qualquer deus. Embora a ênfase principal esteja no caráter social do conselho divino, a história também observa que um ser humano, Atrasis, pode ter um relacionamento pessoal com um deus específico. Neste caso, em que a história de Atrasis também lança alguma luz sobre a maneira como a literatura antiga era composta. A primeira parte do mito baseia-se no mito sumério de Enki e Ninmah, onde Ninmah cria 7 humanos defeituosos e Enki encontra ocupações úteis para eles. A história do dilúvio também já era conhecida em fontes sumérias. Ela também aparece na história de Gilgamesh. Atrasis, portanto, não foi uma composição inteiramente original, mas sim uma obra nova, elaborada a partir de materiais tradicionais. Enuma Elish. O Enuma Elish foi composto alguns séculos depois de Atrasis, provavelmente durante o reinado de Nabucodonosor, o primeiro, da Babilônia, 1125 a 1104 a.C. Ele celebra a ascensão de Marduk, deus da Babilônia, a uma posição de liderança entre os deuses. Foi somente na época de Nabucodonosor que Marduk recebeu esse status. Este mito foi amplamente copiado. Era recitado no 4º dia do festival de Ano Novo, o Oktu. Ainda era copiado no período helenístico, no século III a.C. O Enuma Elish começa em um ponto anterior no tempo primordial à história de Atrasis, quando os seus acima ainda não tinham nome, nem a terra abaixo pronunciada pelo nome. Apsu, o primeiro, seu progenitor, e a criadora Tiamat, que os gerou a todos. Havia misturado suas águas, mas não havia formado pastagens, nem descoberto canaviais. Quando ainda nenhum deus era manifesto, nem nomes pronunciados, nem destinos decretados. Então, deuses nasceram dentro deles. No início, então, apenas o par primordial, Apsu e Tiamat, estava em cena. Tanto Apsu quanto Tiamat representam águas primordiais. Alguns estudiosos acreditam que Apsu representava as águas doces sob a terra, enquanto Tiamat representava as águas salgadas, ou o mar. A história prossegue com a teogonia, ou geração dos deuses, que deve ocorrer antes da criação da humanidade. Aqui, são os jovens deuses que criam um tumulto. Finalmente, Apsu, com seu conselheiro Mummu, vai até Tiamat e reclama: seus costumes tornaram-se muito penosos para mim. De dia não consigo descansar, de noite não consigo dormir. Abolirei seus costumes e os dispersarei. Que a paz prevaleça para que possamos dormir. Tiamat resiste à proposta. Como poderíamos permitir que o que nós mesmos criamos perecesse? Mas Mummu apoia. Os jovens deuses, no entanto, descobrem a conspiração por causa da sabedoria de Ea. Ea então concebeu um feitiço, fez Apsu dormir e o matou. Ele estabeleceu sua morada no topo de Apsu. Lá, ele gerou novos deuses, Bel e Marduk. Anu, pai de Ea, criou 4 ventos e os deu a Marduk para brincar. Mas os ventos agitaram Tiamat e deixaram alguns deuses inquietos, incitando Tiamat à ação. Tiamat então se preparou para a batalha e nomeou Kingu líder de seu exército. Novamente, Ea descobriu o que estava acontecendo. Ea e Anu, por sua vez, tentaram confrontar Tiamat, mas foram intimidados e recuaram. Por fim, Ea incitou Marduk a se apresentar. Marduk concordou em lutar contra Tiamat com uma condição: se de fato eu for seu campeão, se eu for derrotar Tiamat e salvar suas vidas, convoque o conselho, nomeie um destino especial, e deixe-me, minha própria declaração, determinar o destino em seu lugar. Tudo o que eu criar jamais será alterado, que um decreto de meus lábios jamais seja revogado, jamais seja alterado. Os deuses atenderam ao seu pedido. Tu és honrado entre os grandes deuses. Teu destino é inigualável. Tua palavra tem o poder de Anu. Que tuas palavras sejam lei, e tua palavra jamais falsificada. Eles proclamaram Marduk rei e lhe deram um trono e um cetro. Marduk e Tiamat travaram uma batalha. Ele lançou um vento em seu rosto. Quando ela abriu a boca para engoli-lo, não conseguiu fechar os lábios. Então Marduk disparou uma flecha que cortou seu coração e a matou. Ele reuniu os deuses que apoiavam Tiamat e destruiu suas armas. Cortou o cadáver de Tiamat em 2, juntou metade dele para fazer o céu e organizou suas águas de modo que não pudessem escapar. Ele então estabeleceu as constelações das estrelas como estações para os grandes deuses. Ele elaborou um plano para criar a humanidade, para fazer o trabalho dos deuses para que pudessem ter tempo livre. E então criou a humanidade a partir do sangue de Kingu, o aliado de Tiamat. Finalmente, ele deu a ordem para criar Babilônia. Os deuses trabalharam por 1 ano para construir a Babilônia e o templo de Esagila.
Após a conclusão, Marduk os convidou para um banquete no templo. O mito termina com uma longa ladainha de nomes e louvores a Marduk. O Enuma Elish celebra a exaltação de Marduk, deus da Babilônia, a realizar entre os deuses. Esse desenvolvimento evidentemente corresponde à ascensão da Babilônia como potência mundial, mas não é uma simples alegoria política. Em vez disso, a história encapsula uma visão de mundo. Tiamat é uma figura complexa e fascinante. Ela é a mãe natureza, ora preocupada com a sobrevivência de seus descendentes, ora pronta para devorá-los. Ela não é má, na verdade, ela é apenas lentamente provocando a fúria. Mas, como ela é uma ameaça à vida dos jovens deuses, ela deve ser destruída. Para que a vida floresça na Terra, a natureza deve ser subjugada. A história tem uma fórmula clara para estabelecer uma sociedade bem-sucedida. Diante da ameaça de Tiamat, os deuses percebem que precisam se unir sob a forte liderança de um rei. A realeza de Marduk entre os deuses carrega uma forte implicação de que a realeza também é necessária na sociedade humana. Há uma clara simetria entre o rei e seu palácio e o deus e seu templo. O mito pode ser facilmente lido como uma história composta para legitimar a ascensão da monarquia. Mas uma história como essa tem muitos significados, e não devemos tentar reduzi-la a uma simples mensagem política. A realeza monárquica de Marduk, embora ainda acompanhada pelo Conselho dos Deuses, deve ser vista como um passo na direção do monoteísmo. O monoteísmo teórico, a crença de que existe apenas um Deus, era raro no mundo antigo e só se tornou possível com o surgimento da filosofia grega. No mito babilônico, a realidade de outros deuses é livremente reconhecida, mas Marduk é preeminente entre os deuses. Na Bíblia também, o salmista pergunta: quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Há diferenças, é claro, entre as visões bíblica e mesopotâmica da divindade, mas também há continuidade. Como o mito de Atrasis, Enuma Elish baseou-se em fontes anteriores e fazia parte de uma corrente de tradição. Uma de suas fontes é o mito de Ranzu. Lá, também, um jovem deus-herói luta com um monstro. Neste caso, o monstro é Anzu, que rouba as tábuas do destino. O deus-herói Ninurta o derrota cortando suas asas e passa a fornecer água à terra que antes lhe faltava. A epopeia de Gilgamesh. O Enuma Elish trata quase inteiramente do reino dos deuses. Mas a literatura mesopotâmica também contém uma das dramatizações mais notáveis da condição humana que nos chegaram desde a antiguidade. Esta é a epopeia de Gilgamesh. Esta obra é chamada de epopeia, e não de mito, porque os personagens principais são humanos, embora deuses e deusas também intervenham na ação. Algumas pessoas se referem ao Enuma Elish como a epopeia da criação, mas esse uso é vago e é melhor evitá-lo. Gilgamesh era considerado na antiguidade como um personagem histórico. Ele pode ter vivido no 3º milênio, em Uruk, Warka, no sul da Mesopotâmia. A epopeia, no entanto, desenvolveu-se ao longo de muitos séculos. Sua relação com a história pode ser semelhante à das epopeias de Homero, que também tem um ponto de partida na história, mas são essencialmente obras de ficção e imaginação. Várias histórias sobre Gilgamesh eram comuns na Suméria antes de 2000 a.C. Eram contos que eventualmente serviram de base para episódios do épico, incluíam histórias separadas sobre Gilgamesh e outros personagens principais do épico, Enkidu, Umbaba e o Touro do Céu. Há uma história da morte de Gilgamesh. A história do dilúvio parece ter sido um conto independente na Suméria. Um épico composto é encontrado em antigas tábuas babilônicas do início do 2º milênio. Não está claro, no entanto, se todo o épico já estava unificado nesse ponto. Fragmentos de várias partes da história são encontrados em uma ampla variedade de locais de meados ao final do 2º milênio. A versão mais completa vem de Nínive, na Síria, no início do século 7 a.C. É possível traçar o desenvolvimento do épico ao longo de mais de 1000 anos. De acordo com a epopeia, Gilgamesh, rei de Uruk, era 2/3 divino e 1/3 mortal. Ele não tinha rival, mas sua energia excessiva era um problema e o tornava autoritário. Ele não deixava as jovens em paz, e os deuses frequentemente ouviam suas queixas. Eventualmente, os deuses criaram alguém para ser compatível com ele, um homem primitivo chamado Enkidu, que vivia com os animais da estepe. Ele foi descoberto por um caçador, que contou a Gilgamesh sobre ele. Gilgamesh enviou uma prostituta com o caçador. Eles esperaram por Enkidu no local de água. A prostituta abriu suas vestes e fez por ele, o homem primitivo, como as mulheres fazem. Enkidu deitou-se com ela por 6 dias e 7 noites.
Quando ele tentou retornar os animais, porém, eles se esquivaram e ele não conseguiu acompanhá-los. A prostituta o consolou. Você se tornou profundo, Enkidu, você se tornou como um deus. Por que você deveria vagar pelo campo aberto com feras selvagens? Venha, deixe-me levá-lo a Uruk, o redil, onde Gilgamesh é perfeito em força. Enkidu vai para Uruk, onde se torna um companheiro perfeito para Gilgamesh. Ele veste roupas e aprende a comer e beber à maneira humana. Juntos, Gilgamesh e Enkidu empreendem grandes aventuras. Primeiro, eles matam um Baba, o gigante da floresta. Quando retornam a Uruk, Gilgamesh está tão resplandecente que a deusa Ishtar se apaixona por ele e o propõe em casamento. Gilgamesh, no entanto, a insulta relembrando os infortúnios do que se abateram sobre seus antigos amantes. Ishtar convence Anu, o deus do céu, a lhe dar o touro do céu para punir Gilgamesh e Uruk. Mas Enkidu subjuga o touro e Gilgamesh o mata. Ao matar um Baba e o touro do céu, Gilgamesh e Enkidu conquistam fama e aclamação em Uruk, mas incorrem no desagrado dos deuses. É decretado que um deles deve morrer, e a sentença recai sobre Enkidu, que descobre seu destino em um sonho. Enkidu reclama com Shamash, o deus Sol, e amaldiçoa o caçador e a prostituta que o trouxeram a Uruk. Shamash, no entanto, aponta todas as coisas boas que aconteceram a Enkidu por causa da prostituta. Enkidu concorda e transforma o destino da prostituta em uma bênção. Governantes e príncipes te amarão. Por sua causa, a mãe de 7 filhos, a esposa honrada, será abandonada. Quando Enkidu morre, Gilgamesh lamenta amargamente. Devo morrer também? Não sou como Enkidu, tenho medo da morte e, por isso, perambulo pelo país. Ele decide visitar Utnapishtim, o herói do dilúvio, a contraparte de Atrasis na história de Atrasis, a quem foi concedida a vida eterna e que agora vive longe, nos confins da terra. A jornada leva Gilgamesh à montanha a oeste, onde o sol se põe, através de um túnel escuro até o nascer do sol do outro lado. Ele chega à costa do mar que circunda a terra, onde encontra uma estalagem administrada por uma taverneira, Siduri. Ele conta a ela sua história e pede informações. Ela vê que sua busca é inútil. Gilgamesh, por onde andas, não encontrarás a vida eterna que procuras. Quando os deuses criaram a humanidade, eles designaram a morte para a humanidade. Mantiveram a vida eterna em suas próprias mãos. Portanto, Gilgamesh, que teu estômago esteja cheio. Diurno e noturno, divirta-se de todas as maneiras. Todos os dias, organize prazeres, dia e noite, dance e brinque, use roupas limpas, mantenha a cabeça lavada, banhe sem água. Aprecie a criança que segura sua mão. Deixe sua esposa se divertir em seu colo. Este é o trabalho dos vivos. Ela, no entanto, o encaminha a Ursanabi, o barqueiro de Utnapishtim. Gilgamesh convence o barqueiro a levá-lo até Utnapishtim, que novamente o repreende sobre a inevitabilidade da morte. Quando Gilgamesh o pressiona sobre como obteve a vida eterna, Utnapishtim lhe conta a história do dilúvio. Antes de Gilgamesh partir em sua jornada de volta, no entanto, Utnapishtim lhe conta sobre uma planta que cresce no Apsu, as águas doces sob a terra, que tem o poder de rejuvenescer ou rejuvenescer os velhos. Gilgamesh mergulha e traz a planta à tona. No caminho de volta, porém, ele para se banhar em uma piscina e, enquanto o faz, uma cobra leva a planta. Nesse ponto, Gilgamesh se resigna. Ao retornarem a Uruk, eles exibem as muralhas de Uruk-Ursanabi, com a implicação de que as muralhas da cidade têm uma permanência que é negada aos seres humanos, mesmo aos heróis. A história de Gilgamesh dispensa comentários. É uma reflexão pungente sobre a mortalidade humana que pertence aos clássicos da literatura mundial. Em contraste com o que encontramos na Bíblia, a moralidade não é considerada nesta história. Os feitos de Gilgamesh e Enkidu não são bons nem ruins. Eles conquistam fama para os heróis, mas também causam sua queda. Há uma bela apreciação tanto das maldições quanto das bênçãos que acompanham a prostituta. Os deuses às vezes são caprichosos, especialmente Ishtar, às vezes razoáveis, Shamash. No final, porém, a morte é a grande niveladora da humanidade. Como Utnapishtim observa, a morte é inevitável para Gilgamesh assim como para o tolo. O papel das deusas, o papel de Ishtar na epopeia de Gilgamesh chama a atenção para um aspecto da religião do Oriente Próximo que contrasta com o que encontramos na Bíblia hebraica. As divindades são tanto masculinas quanto femininas. As deusas figuram nas histórias ao lado dos deuses. Vimos os papéis das deusas mães Mami, Belit, Lit e Amat nas histórias da criação. Em geral, os papéis atribuídos às deusas declinam no segundo milênio antes de Cristo.
Em Atrasis, Enki e Mami colaboram para criar os seres humanos. Em Enuma-Elish, Ea, a contraparte babilônica de Enki, os cria sozinha. Ainda existe uma deusa-mãe, Tiamat, mas ela não tem papel na criação da humanidade e faz parte da antiga ordem que Marduk deve derrotar. Em textos sumérios, a deusa-mãe Ninhursag aparece como a terceira da tríade de divindades mais poderosas, depois de Anu e Enlil. No segundo milênio antes de Cristo, contudo, ela é substituída pelo sábio deus Enki, como vemos no mito de Atrasis. Uma deusa que não perdeu importância no segundo milênio antes de Cristo foi Ishtar. O nome Ishtar deriva da palavra semítica Tar. Um deus masculino com este nome aparece em textos ugaríticos, e a deusa feminina Astarte é conhecida na Bíblia. Ishtar foi identificada com a deusa suméria Inanna e está associada à fertilidade em todos os seus aspectos. Ela é a deusa das tempestades e da chuva e, talvez por causa dessa associação, também é a deusa da batalha. Os deuses das tempestades eram frequentemente imaginados como guerreiros conduzindo carruagens para a batalha. Acima de tudo, ela era a deusa da atração sexual. Ela também era associada à estrela da manhã. Ela é provavelmente a deusa venerada como a rainha do céu. Livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 17 e 19. Inanna, Ishtar é associada ao rei pastor do Muzi, o Tammuz babilônico, em várias histórias, mais notavelmente na história de sua descida ao mundo inferior. Após um namoro apaixonado com Dumuzi, eles celebram um casamento sagrado. Outra fase do mito trata da morte de Dumuzi. Isso é descrito de várias maneiras nos textos. Em alguns, Inanna o lamenta amargamente. De acordo com a história da descida de Inanna, no entanto, ela é responsável por sua morte. Inanna visita o mundo inferior, onde sua irmã Ereshkigal a transforma em um cadáver. Ela é eventualmente revivida e autorizada a ascender, mas com a condição de encontrar um substituto. Ela descobre que Dumuzi não ficou abalado de tristeza em sua ausência e o designa como substituto para descer ao mundo inferior. No final, é feito um acordo pelo qual Dumuzi e sua irmã passam metades alternadas do ano no mundo inferior. Esse acordo está relacionado ao ciclo sazonal de morte e renascimento. O relacionamento entre Inanna e Dumuzi era ritualizado na celebração cultual do casamento sagrado entre o rei e uma sacerdotisa que representava Inanna. O casamento sagrado era um ritual para garantir a fertilidade, tanto dos campos quanto das pessoas. Os textos frequentemente usam metáforas agrícolas em conexão com Inanna e o casamento sagrado. Por exemplo, Inanna, seu seio é seu campo. A rejeição de Ishtar por Gilgamesh é notável em vista da tradição suméria do casamento sagrado, mas essa tradição desapareceu no segundo milênio antes de Cristo, e o rei não mais desempenhava o papel de Deus no ritual de casamento. Ishtar, no entanto, era associada não apenas ao casamento, mas também ao sexo extraconjugal e à prostituição. Ela não é uma figura maternal e, apesar de seu casamento com Dumuzi, permanece uma mulher desimpedida. Como tal, ela é uma figura marginal, ao mesmo tempo objeto de fascínio, atração e medo. Ela representa tanto sexo quanto violência e até mesmo, devido à sua descida ao submundo, a morte. A ambivalência de Ishtar é proeminentemente expressa na epopeia de Gilgamesh. No entanto, a conclusão da epopeia se refere ao templo de Ishtar como uma característica proeminente da cidade de Uruk, da qual Gilgamesh aparentemente se orgulha. Mitologia cananeia. Nossas fontes para a mitologia cananeia são muito menos extensas do que aquelas para a Mesopotâmia. Até a descoberta das tábuas de Ugarit em 1929, dependíamos dos relatos polêmicos da religião cananeia na Bíblia e de algumas informações em fontes gregas, especialmente Filo de Biblos, que são tardias e problemáticas. Se Ugarit é adequadamente descrita como cananeia é uma questão de controvérsia, mas os deuses que aparecem nas tábuas ugaríticas, El, Baal, Anat, etc., são as mesmas divindades que figuram na Bíblia hebraica. Os textos ugaríticos são os melhores representantes que temos da religião cananeia na segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo. Aqui, novamente, devemos lembrar que não havia ortodoxia na religião do Antigo Oriente Próximo e que diferentes mitos, ou diferentes formas desses mitos, podem ter circulado em outros locais. No panteão ugarítico, El era rei e pai dos deuses. Seu decreto é sábio e sua sabedoria, eterna. A palavra El é familiar do hebraico, onde é tanto substantivo comum para Deus quanto uma designação para o Deus de Israel. Yahweh disse que El vive em uma tenda em uma montanha que é a nascente de 2 rios. Ele preside as assembleias dos filhos de El, o conselho dos deuses, na época em que os mitos ugaríticos foram compostos. No entanto,
A posição de El entre os deuses era amplamente cerimonial, pelo menos no ciclo de mitos de Baal. Baal emerge como a figura dominante, embora sua pretensão de governar ainda seja contestada por Ea, mar, e Mot, morte. 3 deuses figuram com destaque nas histórias: Azerá, esposa de El; Anat, irmã e esposa de Baal; e Astarte, a menos proeminente das 3. O ciclo de Baal de Ugarit assemelha-se ao Enuma Elish na medida em que descreve um conflito entre os deuses que culmina no estabelecimento de um rei, neste caso, Baal. Os 2 mitos podem estar relacionados. Tiamat, no mito babilônico, está relacionada ao abismo ou ao mar. O cognato hebraico Teon é a palavra usada para o abismo nos versículos iniciais do livro do Gênesis, e o mar luta com Baal no mito cananeu. O texto ugarítico não discute a criação do mundo, mas é frequentemente descrito como cosmogônico, isto é, uma história da origem do mundo, pois pode ser lido como um relato de como as coisas vieram a ser como são. O primeiro episódio do mito começa quando Ea, mar, exige que a Assembleia dos Deuses entregue Baal ao seu poder. Os deuses ficam intimidados pela aproximação violenta dos mensageiros, e ele concorda em entregar Baal. Baal, no entanto, se recusa a se submeter. Em vez disso, ele recebe 2 porretes, moldados pelo artesão divino, Cotar-Oasis. Com estes, ele atingiu o príncipe Mar no crânio, Juiz riu entre os olhos, Mar cambaleou, ele caiu no chão. Suas juntas tremeram, seu corpo desabou, Baal capturou e perfurou o mar, ele finalizou o Juiz rio. Em seguida, Astarte proclama: salve, Baal, o conquistador, salve, cavaleiro das nuvens. Pois o príncipe Mar é nosso cativo. O Juiz rio é nosso cativo. Outra passagem do mito diz que Baal derrotou Lotã, a serpente em fuga, o monstro de 7 cabeças. Esta é provavelmente outra maneira de se referir à mesma vitória. Lotã aparece na Bíblia como Leviatã, livro de Jó, capítulo 3, versículo 8, capítulo 41, versículo 1, livro dos Salmos, capítulo 74, versículos 13 a 14, capítulo 104, versículo 26, livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1. Um segundo episódio do mito começa com a construção da casa de Baal e um banquete comemorativo. A princípio, Baal resiste ao conselho de Cotar-Oasis de que ele deveria ter uma janela em sua casa, mas após o banquete muda de ideia. Acreditava-se que uma janela servia como entrada para a morte. Compare com o livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 21. O terceiro episódio do mito apresenta um desafio mais sério a Baal por parte de Mot, ou morte. Baal fica aterrorizado e declara ser servo de Mot para sempre. A história descreve vividamente como a morte engole Baal. Um lábio para a terra, um lábio para os céus. Sua língua é para as estrelas. Baal deve entrar nele. Ele deve descer para sua boca como uma azeitona seca. O produto da terra, o fruto das árvores. A morte de Baal é saudada com luto generalizado. El desce do trono e rola na poeira. Anat corta a própria pele com uma faca. Ambos expressam preocupação quanto ao que acontecerá com o povo se Baal morrer. El se oferece para fazer de um dos filhos de Azerá rei no lugar de Baal. Um deles, Atar, experimenta o trono de Baal, mas seus pés não alcançam o escabelo. Finalmente, Anat confronta Mot. Ela agarrou a morte, filho de El. Com uma espada ela o partiu. Com uma peneira ele o peneirou. Com fogo ela o queimou. Com mós ela o moeu. Nos campos ela o semeou. Baal então retorna à vida. E os céus fazem chover óleo e os uades, ou ravinas, correm com o mel. Finalmente, há uma disputa entre Baal e Mot. Ambos são fortes e caem. O Sol avisa Mot que El ficará descontente e minará seu trono, e com isso Mot fica com medo. Embora o ciclo de Baal tenha muito em comum com Enuma Elish, não parece ter as mesmas implicações políticas que o mito babilônico. Em vez disso, como o mito de Nana e do Muzi, parece refletir as mudanças sazonais. Pelo menos na luta de Baal e Mot, quando Baal morre, não há chuva. Os uades secam e os campos ficam secos. Quando ele volta à vida, a chuva volta. Essa história não se preocupa com moralidade, assim como o mito babilônico. Mot não é mau, ele é apenas um poder que deve receber o que lhe é devido. No final, há algum equilíbrio entre Baal e Mot. Uma característica marcante da mitologia cananeia é a violência da deusa Anat, que não apenas desmembra a morte, mas também repreende o Deus Supremo El ocasionalmente ameaça esmagar seu crânio se ele não atender aos seus desejos. A vitória de Baal sobre o mar é mais decisiva.
Podemos imaginar que a imagem de um monstro com 7 cabeças foi sugerida pelas ondas do mar, batendo contra a costa mediterrânea. Na Bíblia hebraica, encontraremos a ideia de que a obra da criação envolveu o estabelecimento de limites para o mar. Livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 9. O mar deve ser contido para que a terra firme possa emergir. Tanto o mar quanto a morte podem ser considerados monstros do caos. São forças que ameaçam a sobrevivência da vida. Nisso, eles se assemelham a Tiamat no mito babilônico. Baal, como Marduk, é um deus que protege a vida, mas Baal tem conotações muito mais fortes de fertilidade. Todos os personagens do mito de Baal são deuses ou deusas. Mas os cananeus também tinham histórias com heróis humanos. Uma dessas histórias fala de um homem chamado Daniel, que não tinha filho e implorou por um aos deuses. Este Daniel é mencionado como um sábio lendário no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, onde é associado a Noé e Jó, e novamente no capítulo 28, versículo 3, onde o profeta pergunta retoricamente: você é mais sábio do que Daniel? O nome é frequentemente traduzido como Daniel, por analogia com o herói do livro de Daniel. Na história ugarítica, Daniel é retratado como um rei ou governante local, que se senta à entrada do portão da cidade, presidindo disputas legais envolvendo viúvas e órfãos. Suas orações são atendidas e ele recebe um filho chamado Acat. O filho recebe um arco de presente do artesão divino Kotaru Aziz, mas esse presente maravilhoso é motivo de infortúnio para Acat, atrai a atenção da deusa Anat. Ela oferece a Acat ouro e prata pelo arco, e quando ele recusa, ela lhe oferece a imortalidade. Você poderá igualar os anos a Baal, os meses aos filhos de El. Mas Acat responde: não minta para mim, donzela. Pois para um herói suas mentiras são imundície. Um mortal, o que ele ganha no final? Esmalte derramado sobre sua cabeça. Cal sobre seu crânio. Como todo homem morre, eu morrerei. Sim, eu também certamente morrerei. Ele prossegue insultando-a, dizendo que ela não tem nada a ver com arco, já que mulheres não caçam. Este episódio assemelha-se ao encontro de Gilgamesh e Ishtar, mas Anat é mais bem-sucedida do que Ishtar em sua vingança. Ela faz seu servo Yatipã assumir a forma de um abutre e atingir Acat no crânio, matando-o. Em seu luto, o pai Daniel lança uma maldição sobre a natureza. Por 7 anos, que Baal fale. Por 8, o cavaleiro das nuvens. Sem orvalho, sem chuvas. Sem agitação dos 2 mares. Sem o benefício da voz de Baal. A voz de Baal era o trovão. A morte de Acat, então, resulta em uma crise de fertilidade, mesmo que não na mesma escala daquela que se seguiu à morte de Baal. Após 7 anos de luto, a irmã de Acat, Pagat, parte para vingar seu irmão. Ela vai à tenda de Yatipã e o enche de vinho. Infelizmente, o final da história se perde, mas presumivelmente ela se vinga matando Yatipã. O tema da mulher que visita um homem com a intenção de matá-lo aparece novamente no livro de Judite, nos Apócrifos, no final do Antigo Testamento. A história de Acat é fragmentária e, portanto, difícil discernir seu propósito central. Ela certamente mostra a inevitabilidade da morte, mesmo para um herói, assim como a história de Gilgamesh. Mas também lança a luz sobre alguns aspectos da vida cotidiana no Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, quando Baal transmite o desejo de Daniel por um filho ao conselho dos deuses, ele pede que ele tenha um filho em sua casa, um herdeiro em seu palácio, que erga uma estela para seu ancestral divino, um marcador votivo para seu clã no santuário, que segure sua mão quando estiver bêbado, que o apoie quando estiver cheio de vinho, que remende seu telhado quando estiver lamacento, que lave suas roupas quando estiverem sujas. Somos informados de que Pagat se levanta cedo para tirar água, conhece o curso das estrelas, sela um jumento e coloca seu pai nele. A história, então, é um retrato da vida nos tempos antigos, quer ela tivesse algum propósito mais específico ou não. Outro ciclo de histórias de Ugarit conta a história de um rei chamado Queret-Okirta, que, como Jó, viu sua numerosa família destruída. Os deuses lhe concedem uma nova família, mas ele é afligido por uma doença e tem que lidar com um desafio ao seu governo por parte de seu filho. O último episódio relembra a revolta de Absalão, filho do rei Davi, no segundo livro de Samuel, religião egípcia. Assim como na Mesopotâmia e em Canaã, a religião no Antigo Egito estava sujeita a variações locais e não possuía uma ortodoxia abrangente. O status das divindades subia e descia com o destino de suas cidades. O Antigo Império, na segunda metade do 3º milênio a.C., tinha sua capital em Mênfis. Na teologia menfita,
O deus preeminente era o deus criador Ptah. O sacerdócio de Heliópolis, no entanto, exaltava o deus Atum como criador. O novo império, na segunda metade do segundo milênio antes de Cristo, tinha sua capital em Tebas, no Médio Egito, e aqui o deus Amon ganhou destaque e foi associado ao deus Sol Ra. Vários deuses diferentes aparecem como criadores nos mitos egípcios: Ptah, Ri, Atum, Amon, Khnum, mas há apenas um criador em cada mito. A multiplicidade da criação emerge de uma unidade original. Outros deuses, no entanto, também figuram nesses mitos. O deus Sol-Ri era universalmente adorado e aparece em quase todos os mitos da criação, embora seu papel varie. O processo de criação também variou. Na teologia de Heliópolis, o deus Sol emergiu do abismo em um monte primordial e criou o primeiro par de divindades por masturbação ou saliva. Dizia-se que o deus Ptah concebia em seu coração as coisas que queria criar e as trazia à existência proferindo uma palavra. O deus Khnum, em contraste, era um deus olheiro que moldava os seres humanos como um oleiro molda o barro. Os modelos de criação por uma palavra e de moldagem como um oleiro aparecem na Bíblia, mas, no geral, a Bíblia está muito mais próximo da linguagem dos textos cananeus e mesopotâmicos do que da dos mitos egípcios. As histórias da criação egípcia dão menos ênfase ao conflito do que no caso do Enuma Elish ou do mito de Baal. O principal conflito mítico na tradição egípcia era o conflito entre Horus e Set. Set é o símbolo do caos e do mal. Os gregos o identificavam com Tifão. Ele assassina seu irmão e rival, Osíris. Ísis, viúva e irmã de Osíris, recupera seu corpo e concebe seu filho Horus. Horus se envolve em muitas lutas com Seti. Eventualmente, o derrota. Horus era o defensor do faraó, e o faraó era considerado Horus vivo. Após a morte, o faraó era identificado com Osíris. Osíris se tornava o rei dos mortos e simbolizava a esperança da vida eterna. Uma das características mais marcantes da cultura egípcia antiga era a crença generalizada na vida após a morte. É a essa crença que devemos as pirâmides. Muitos dos artefatos que compõem a seção egípcia dos museus ocidentais modernos foram descobertos em tumbas, onde foram enterrados como provisões para os falecidos na vida após a morte. Há um considerável corpus de literatura egípcia que trata de alguma forma da morte e da vida após a morte. O corpus mais antigo de textos religiosos egípcios são os textos das pirâmides, feitiços para a proteção dos falecidos inscritos nas paredes internas das pirâmides. No Império Médio, esses feitiços eram inscritos nos painéis de caixões de madeira e são chamados de textos dos caixões. No Império Novo, muitos desses feitiços aparecem em rolos de papiro nos livros dos mortos. Um episódio na história da religião egípcia tem sido frequentemente considerado como tendo influenciado o desenvolvimento do monoteísmo em Israel. Foi a reforma religiosa do faraó Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, por volta de 1350 a.C. Este faraó rompeu com o culto tradicional Amon em Tebas. Ele mudou sua capital para Amarna ou Akhenaton, mais ao norte do Nilo, e concentrou a adoração em um único deus, Atum, o disco solar. Este período é conhecido como o período de Amarna. Também é famoso pelas cartas de Amarna, enviadas ao faraó por seus vassalos em Canaã, descrevendo as condições locais. Akhenaton declarou que todos os outros deuses haviam falhado e deixado de ser eficazes. Atum, identificado com Ra, o deus Sol, havia dado a luz a si mesmo e era incomparável. Ele era supremo e todo-poderoso, o criador e sustentador do universo. Akhenaton desfigurou a estátua de Amon, enviou o sumo sacerdote de Amon para trabalhar nas pedreiras e desviou a renda dos templos de Amon para os de Atom. Estudiosos contestam se esse culto pode ser adequadamente descrito como monoteísta. Não está claro se Akhenaton negou a existência de outros deuses, mas certamente se aproximou mais do monoteísmo do que qualquer outro culto no Oriente Próximo antes da ascensão de Israel. As reformas, no entanto, duraram pouco. Akhenaton morreu no 17º ano de seu governo. Após sua morte, seu sucessor, Tutankhamon, mudou seu nome para Tutankhamon e transferiu a residência real de Amarna para o antigo sítio de Mênfis, ao sul do atual Cairo. Os monumentos de Akhenaton foram destruídos ou ocultados e o culto real retornou aos antigos costumes. Muitos estudiosos se perguntam se a religião de Moisés não foi de alguma forma influenciada pela de Akhenaton. Yahweh, o Deus de Israel, às vezes é descrito com imagens solares, e o Salmo 104 tem muitos paralelos com o hino ao disco solar de Akhenaton. Mas, no geral, há pouca semelhança entre o Deus solar egípcio e o Deus de Israel. A divindade egípcia é uma divindade atemporal e imutável,
Embora os teólogos cristãos também possam conceber Deus como atemporal e imutável, o Deus bíblico de Israel, Yahweh, está ligado à história de seu povo desde o início e é revelado por meio da história desse povo, bem como pela natureza. A forma como Yahweh foi concebido deve-se muito mais à linguagem dos mitos mesopotâmicos e, especialmente, cananeus do que ao Egito. Esses mitos foram escritos em línguas semíticas, muito mais próximas do hebraico do que do egípcio. Conclusão. O material revisado neste capítulo pretende dar uma ideia do mundo do segundo milênio antes de Cristo e das maneiras pelas quais as pessoas imaginavam deuses e deusas. A Bíblia afirma que Moisés recebeu uma nova revelação, mas mesmo uma nova revelação era necessariamente expressa em linguagem e imagens já correntes. A língua hebraica era um dialeto cananeu, e o cananeu era uma língua semítica, como o acadiano. A religião israelita também não surgiu do nada. Seus aspectos inovadores surgiram como modificações de crenças e práticas correntes há séculos. A língua hebraica usa a palavra El para Deus, e o termo inevitavelmente carregava consigo associações com o Deus Supremo cananeu. As histórias bíblicas da criação extraem temas dos mitos de Atrasis e Enuma Elish, e da epopeia de Gilgamesh. Em suma,